Água para energia. Energia para água. Água e energia estão intimamente ligados. A interdependência entre esses dois recursos possui mais um enorme significado para o crescimento econômico, para a vida e para o bem-estar. Consideremos inicialmente a água para energia. Ora, nós sabemos que a água é em si um recurso abundante, mas a água doce representa apenas aí em torno de 2,5% dos recursos hídricos globais. E desse total, mais ou menos em menos que 1% está disponível para consumo humano, uma vez que em torno de 70% da água doce do mundo está em geleiras. E cerca de 30% é água subterrânea profunda. Ora, recordemos que parte dessa água aí, que se encontra em geleiras e água subterrânea, está contaminada, ou mesmo água superficial, está contaminada e não é adequada para consumo humano ou mesmo para o uso humano. A quantidade de água que existe em cada país varia significativamente. E médias anuais frequentemente mascaram a considerável variabilidade temporal que existe na disponibilidade de água. Muitas regiões vivem a escassez de água. A escassez de água é a falta de recursos de água doce para atender a demanda padrão de água. 2/3 da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas, vivem em condições de severa escassez de água, pelo menos uma vez por ano. 500 milhões de pessoas no mundo enfrentam grave escassez de água durante todo o ano. Metade das maiores cidades do mundo sofrem de escassez de água. Nesse mapa, por exemplo, nós temos as cores representando a razão entre a retirada de água, no numerador, e o consumo de água, no denominador. A retirada de água descreve a quantidade total de água retirada de uma fonte de água, quer seja ela superficial ou subterrânea. As medições dessa água retirada ajudam a avaliar as demandas de usuários domésticos, industriais e agrícolas. O consumo de água já é a porção da água retirada permanentemente e perdida. Ela vai ser perdida de sua fonte. Essa água, ela não vai mais estar disponível, porque ela evaporou, ou ela transpirou, ou ela foi usada pelas plantas, ou foi consumida por pessoas ou animais. Ou seja, onde a corzinha aí está mais clarinha, mais clara, isso quer dizer que o estresse hídrico, ou seja, essa razão entre a retirada de água e o consumo, é baixa. É baixa. Se nós olharmos para o Brasil, nós vamos perceber que nós não estamos mal no mapa. Nós estamos bem. É óbvio que nós estamos falando em termos médios, como país. Se nós olharmos para o outro lado, para o norte da África, para a região do Oriente Médio, nós vamos ver lá que o estresse hídrico é elevadíssimo. Nós temos cores vermelho bem fortes nessa região. Ora, há uma crescente incerteza sobre o futuro da disponibilidade de água e o impacto das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Em algumas regiões do mundo, as mudanças climáticas elas podem até ser benéficas, enquanto em outras
pode aumentar a escassez de água. É esperado que as mudanças climáticas mudem a intensidade, a frequência, a sazonalidade e quantidade de precipitação, aspectos estes que vão impactar o escoamento das águas superficiais e a recarga subterrânea, e também a temperatura da água. Os padrões regionais de retirada e consumo, retirada do lado esquerdo aqui nesse gráfico e consumo do lado direito nesse gráfico, eles podem variar amplamente e depende muito de como as economias são estruturadas. A agricultura, que é a barra verde que vocês podem ver aí, então, a agricultura, que é a barra verde, é de longe o maior usuário de água do mundo, sendo responsável aí por cerca de 70% das retiradas de água doce. A agricultura chega a ser responsável por até 85% em alguns países em desenvolvimento. A agricultura também é responsável pela maior parte do consumo de água, decorrente da evaporação das superfícies terrestres durante a irrigação e da transpiração das plantas. Daí nós temos em azul mais escuro, nós temos a retirada de água para a demanda de água dos municípios. Então, aí nós estamos nos aproximando mais do objeto desta disciplina. Quer dizer, a crescente urbanização, o aumento do padrão de vida, as mudanças na preferência da alimentação e a maior demanda por bens tem requerido cada vez mais o aumento dessa barra azul, o consumo de água nos municípios. Em torno de 10% da retirada de água é para a indústria, o azul um pouco mais claro, excluindo aqui o setor de energia. Na indústria, a água é usada para processamento, fabricação e lavagem, muitas vezes, dos bens. A indústria é o segundo maior consumidor de água, após somente a agricultura. Finalmente, nós temos o setor de energia. Ele é responsável por em torno de 10% da retirada de água e em torno de 3% do consumo de água. A água é um importante insumo para quase todas as formas de energia. Dentro do setor de energia, o setor elétrico é de longe aquele que capta mais água. Nota aqui que nós estamos falando aqui de em torno aqui de 88%. As usinas termoelétricas, elas representam 70% da capacidade instalada total no mundo em 2014. E são a principal fonte de demanda de água no setor elétrico. O setor elétrico, ele retira quantidades significativas de água, principalmente da água superficial. E depois ele devolve boa parte dessa água, geralmente em uma temperatura diferente, ou seja, ele gera uma poluição térmica. Obviamente que diversos fatores de projeto influenciam a quantidade de água retirada e consumida nas usinas termoelétricas e nas demais tecnologias que nós podemos ver neste quadro. Aqui nós podemos ter, num formato um pouco diferente, a mesma informação deste quadro. Fica visualmente mais claro aquilo que nós comentamos anteriormente em relação à captação, à retirada de água por setor de energia. A energia hidrelétrica, nós não consideramos nesta análise do uso da água até agora,
mas ela é responsável por 16% da produção global de eletricidade de hoje e fornece armazenamento de energia. Portanto, isso com relação à água para energia. E a energia para água? Energia para a água. Bem, não somente a produção de energia precisa de água, mas o suprimento de água também é dependente de energia. A provisão de água, de, de corpos de águas superficiais, de fontes de águas subterrâneas, ou mesmo de fontes de águas salinas, via dessalinização, o transporte dessa água, sua distribuição, a coleta depois dessa água distribuída, o tratamento dessas águas residuárias, quer dizer, após o seu uso, tudo isso, cada uma dessas partes de um sistema de água e de esgoto de uma cidade, tudo isso requer energia. É a energia para a água. A quantidade de energia requerida, ela vai variar bastante. E é influenciada por uma série de fatores, tais como a topografia, a distância, a perda de água no sistema de distribuição, que nós vamos falar bastante sobre isso, a ineficiência do sistema, às vezes uma bomba não adequada, e o nível de tratamento de água necessário. Essa tabela, nós podemos ter uma ideia da energia consumida por setor de água. Note que da energia consumida, a maior quantidade é utilizada para a extração de águas subterrâneas e superficiais, mais ou menos 40% da energia. Depois vem o tratamento de águas residuais, incluindo aí o recolhimento dessas águas residuais, e isso dá em torno aí de 25%. Nos países desenvolvidos, a maior parcela do consumo de eletricidade é relacionado relacionado à água, é em torno de 42%, e é usado para o tratamento das águas residuais. Quer dizer, o tratamento das águas residuais consome aí 42% do bolo da energia necessária para o setor de água. Em países em desenvolvimento, esses valores são um pouco mais baixos, já que nós não tratamos tanta água residual, nós não temos aí 100% de tratamento das águas residuais, e também nós não tratamos da mesma forma que os países em desenvolvimento, portanto, nós gastamos menos energia. Cerca de 20% da eletricidade é usada para distribuição de água aos consumidores, para jogar água dentro da rede de distribuição de água. No nível global, a dessalinização, ela corresponde a somente 5% do uso da eletricidade pelo setor da água. Mas é óbvio que essas porcentagens, elas são bem maiores em países fortes na dessalinização, tais como os países do norte da África e do Oriente Médio. Energia é necessária para extrair água dos lagos, dos rios, dos oceanos, e para retirar água dos aquíferos, e bombear essa água, então, através de tubulações ou de canais para as estações de tratamento. Ora, a quantidade de energia, ela depende, obviamente, da fonte de água. O bombeamento, por exemplo, de água subterrânea, usa cerca de 7 vezes mais energia que a extração de água superficial. Depende também da distância, a distância entre a fonte e a estação de tratamento, da diferença de cotas entre a fonte e a estação de tratamento. Tudo isso influencia a quantidade de energia a ser consumida. No globo, 2/3 da água é retirada da superfície. É o que nós vemos no gráfico superior aqui, olha a barra azul mais clara aqui. Ela representa mais ou menos 2/3
Quer dizer, 2/3 da água que nós consumimos é retirada das águas superficiais. 1/3, que é essa barra azul aqui mais escura, ela é água subterrânea. E mais ou menos 1%, que é esse laranjado aqui, é de reuso de água e da dessalinização. A dessalinização ainda é bem cara. E o reuso está começando a aumentar, principalmente nas grandes cidades. Obviamente que esse gráfico é um gráfico do mundo, do global, e que tem aí as suas variantes, dependendo da região do mundo em que você se encontra. Aqui nós temos alguns exemplos disso, como a Índia, a China, Estados Unidos, o Oriente e a União Europeia. Bombear água da estação de tratamento via um sistema de distribuição pressurizado, que é o que nós temos, né? A rede de distribuição de água é um sistema de distribuição pressurizado. Então, bombear essa água para dentro da rede, até ela chegar nos consumidores finais, isso exige uma grande quantidade de energia. E na rede, muita água é perdida, através de vazamentos, por exemplo. Nos Estados Unidos, 12% da água é perdida. 19% na China, mais ou menos 19% na China, 24% na União Europeia, na Europa, e 48%, vejam só, 48% na Índia. Ora, essa perda de água que acontece na rede de distribuição de água é uma perda de energia. Porque essa energia que você coloca para dentro da rede, ela poderia ser usada para a extração de água, para tratamento dessa água, inclusive para distribuição de água para outros pontos. Vocês terem uma ideia de quanta água é perdida e o que isso representa em termos de energia, se todos os países reduzissem sua perda de água na rede de distribuição até um nível de 6%, ou seja, só 6% da água que entra na rede é perdida no sistema, e que é um nível de perda baixíssimo, somente existente em países como Dinamarca e Japão, essa energia que nós introduzimos no sistema e que nós perdemos aí no sistema, através de vazamentos, por exemplo, essa energia daria para alimentar um país como a Polônia. Quer dizer, é uma quantidade enorme, 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 enorme. Após a água, então, ser consumida pelos consumidores, nós precisamos de energia de novo. Energia para coletar essa água, transportá-la e tratar essa água residuária de tal forma a ela ser descartada para minimizar efeitos adversos para o meio ambiente, quer dizer, ser descartada de forma conveniente, né? Muitas vezes de volta a corpos d'água. Então, nós precisamos tratar essa água para minimizar os efeitos adversos para o meio ambiente e para a nossa própria saúde. Cerca de 1% da energia consumida no mundo é para o tratamento dessas águas residuárias. Nos países desenvolvidos, o tratamento de água residuária é o que mais consome energia no setor de água, conforme nós já dissemos. Chega a corresponder de 30% a 50% da conta de uma empresa municipal de saneamento. Nesse gráfico dá para ter uma ideia da porcentagem de energia consumida numa estação de tratamento. Ou seja, a maior parte da energia aqui é consumida no tratamento secundário, isto é, naqueles processos biológicos que são necessários para remover a matéria orgânica dissolvida através das mais variadas técnicas. Depois, então, nós temos as demais tipos de tratamento, né, o primário, o terciário, aqui com 10% e 8%, e o próprio bombeamento que acontece nas estações de tratamento de águas residuárias. De qualquer forma, numa estação de tratamento, a maior parte da energia ela é voltada ao tratamento secundário.
Bem, então nós vimos aí a importância da água para a energia, e a energia para a água. Essa interdependência desses dois recursos, uma coisa formidável. Se nós tivermos talvez uma crise da água, nós vamos provavelmente ter uma crise da energia. E se nós tivermos uma crise da energia, nós vamos ter provavelmente uma crise da água. E é sobre essa relação que nós queremos conversar um pouco nessa disciplina. Particularmente, nós estamos interessados na relação da energia com a hidráulica, com os sistemas de saneamento. E aqui nós temos, então, a ideia dos tópicos que nós vamos abordar nessa disciplina. Nós vamos falar sobre os custos de energia no saneamento, particularmente em sistemas de água. Nós vamos ver como se faz uma auditoria energética em saneamento, diferentes possibilidades de projetos de eficiência energética. Quais são os indicadores existentes na literatura de eficiência energética? Como nós podemos fazer avaliação econômica de projetos? E como empresas fazem a sua gestão energética? Bem, é isso. Que vocês tenham bons estudos e tudo de bom para vocês.